Meus irmãos, boa tarde. Que Deus nos abençoe nesse estudo da lição 8, Consolo e Reparação. Esse hino que você está ouvindo fala de Deus cuida de mim. Bem, vocês ouviram uma parte de uma página que eu mandei para vocês hoje, vários hinos, porque a nossa lição fala consolo e reparação. Então, se fala consolo e reparação, nada melhor do que Deus cuida de mim. Ele consola, ele não repara, ele restaura. A reparação aqui não é reparar no que a pessoa faz, mas é reparar o estado da pessoa. Essa lição número 8 é a primeira lição do capítulo 1 da segunda carta de Coríntios. O texto base se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 2. E depois passamos para o capítulo 2, versículo de 1 a 13. O texto devocional se encontra em Isaías, capítulo 40, do versículo 25 a 31. Espero que os irmãos tenham lido. Se não leram ainda, podem ler, porque eu passei a lição já ontem ou antes de ontem, passei as cópias da lição para que você pudesse estar estudando, você que não tem a revista. O versículo-chave se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, diz assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor. Pai, te agradecemos porque estamos separados, mas juntos pelo teu Espírito, Senhor. Que o Espírito neste momento, o Espírito Santo, venha trabalhar em nossa mente, trazer a verdadeira compreensão da tua palavra e que possamos, Senhor, estar pronto para praticá-la. Fala conosco, Senhor. Usa-nos como vaso de bênçãos nas tuas mãos para alcançar o objetivo que tu tens para conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita não muito tempo depois da primeira carta, no qual foram tratados assuntos específicos que estudamos como partidarismo na igreja, isto é, preferência por alguns em detrimento de outros. Isto acontecia tanto a nível dos irmãos, como também entre os líderes, formando aquilo que chamamos de panelinha. Como havia preferência por líderes também, enfraquecendo a comunhão e permitindo divisões naquela igreja. Podemos relembrar a forma mesquinha de participar da ceia do Senhor e da permissividade de alguns em práticas sexuais não permitidas nem entre os ímpios, muito menos tolerado na Igreja de Cristo. Contudo, esta segunda carta trata de novos casos surgidos posteriormente à primeira carta. Paulo envia Tito para fazer uma exposição mais clara destes novos assuntos e incentivar os irmãos de Coríntios a contribuir na ajuda aos irmãos de Jerusalém, com o exemplo de outras igrejas que estavam fazendo isso. Então, Paulo ali solicitou às outras igrejas também que participassem de uma coleta aos irmãos judeus de Jerusalém. Estudamos na lição passada que essa igreja estava sendo perseguida. Ali, há poucos anos atrás, Jesus foi crucificado. Então existia uma tendência de, inclusive, que foram os cristãos que tacaram fogo em Roma. Quer dizer, várias coisas que surgiram ali para que os judeus pudessem estar em dificuldades financeiras mesmo. Nestas cartas fica claro e evidente que alguns destes irmãos de lá de Coríntios não reconheciam em Paulo
uma liderança unânime, uma liderança forte. Outros líderes ali estavam também e existia aquela preferência por um ou por outro. O assunto que Paulo por vezes retorna a comentar. A unanimidade não é essencial. Não queremos que todos assumam uma determinada posição. Existe a diversificação, existe a diversidade de pessoas, de personalidades. Uns gostam mais desse, outros mais daquele. Então eu quero dizer que a unanimidade não é essencial, mas o reconhecimento da investidura dada por Deus, essa deve ser considerada, deve ser respeitado e encontrar em nós como facilitadores para que o ministério destes líderes seja exitoso, visando o objetivo do reino de Deus aqui entre nós. Então, não somos unânimes. Eu prefiro esse, eu gosto mais de ouvir falar daquele ou aquele outro fala muito baixo, esse fala gritado. Mas, irmãos, a investidura que Deus dá, o dom que Deus deu, aquilo que Ele está utilizando na obra do Senhor, e isto deve encontrar facilitadores como nós, para que o dom, para que o ministério que Deus deu a ele possa ser exitoso, possa ser frutífero, visando o objetivo de reino de Deus aqui entre nós, que é salvação de almas. A primeira parte da lição fala a apresentação do remetente, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, o remetente desta carta, se apresenta como um apóstolo que foi inserido de forma sobrenatural. Vocês estão lembrados o que aconteceu? Ali na estrada de Damasco, Jesus o encontrou, a quem tu persegues? É aquela passagem, por isso é sobrenatural. Isto é, diferente dos demais que eram discípulos de Jesus. Viveram dias e anos na companhia do Mestre. Contudo, aprove Deus torná-lo um apóstolo e um encontro com Cristo ressurreto. Recebe a missão que tão honrada foi de sofrer para cumprir o chamado. Não seriam os homens que o faria mudar sua missão. Lutar pela causa do Mestre, ganhar almas para Cristo, esse era o seu foco, único foco. Tudo o que podia dizer era: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Se os discípulos receberam durante aquele tempo de vida com Jesus, receberam ensinamentos, Paulo, neste encontro sobrenatural, recebeu muito ensinamento. Não somente naquele momento, mas teve um momento onde ele ficou quase assim que sumido, onde ele teve um ensinamento muito grande do Senhor Jesus para nos entregar nessas cartas maravilhosas que representam a igreja do dia de hoje. Não podemos pensar que isso ficou no amanhã só, no ontem melhor. Timóteo marca a presença nesta carta, como também em outras, e logo se tornou um companheiro em suas viagens missionárias. Como bom discípulo de Paulo, Timóteo tornou-se um grande líder para defender o evangelho de falsas doutrinas e liderar como um evangelista a igreja primitiva. A segunda parte fala de saudação à igreja, que é em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Ultimamente temos ouvido falar em protocolo para isto, para aquilo. Foi criado esta semana ainda um protocolo para a utilização de um medicamento contra o coronavírus 19. Então, são procedimentos, protocolos, são atos normalizados em determinadas situações por um determinado grupo de pessoas. No protocolo da salvação, até mesmo em nossos cumprimentos, vemos primeiramente a graça e depois a paz. Graça e paz. Somente a graça que nos alcançou poderá trazer a paz tão sonhada. Por isso falamos graça e paz. Nenhum homem pode trazer paz se previamente não experimentar a graça. A graça imerecida, a graça que Deus nos
proporciona graciosamente esta graça. Temos, portanto, que aqui está a indissolúvel união. Aquela que não se separa, é indissolúvel união do Pai com a dádiva da graça e o Filho com a dispensação da paz. O Pai da dádiva da graça e o Filho da dádiva da paz. Precisamos refletir que quando saudamos nossos irmãos, estamos profetizando graça e paz. Paz que vem da Trindade. Não convém fazermos desta prática algo semelhante como "Olá, tudo bem?" E nem olhamos aos olhos de nosso irmão. "Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem." Dá a impressão que estamos com tanta pressa que não queremos ouvir se o nosso irmão está bem ou se não está bem. Nem olhamos aos olhos do nosso irmão. Olho no olho. Olho no olho, então graça e paz, esta deve ser nossa saudação, meu irmão. Olho no olho, então graça e paz, esta deve ser nossa saudação, meu irmão. Graça e paz para você, meu irmão. O terceiro tópico diz assim: Deus dá consolo e restauração. Eu mudei um pouquinho o tópico desta, porque eu quero fazer uma menção do consolo e restauração de Deus. E aí eu não usei reparação, mas sim a palavra restauração. Esse tópico se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 9. No dicionário, encontramos o significado de consolo. Quer dizer, alívio, conforto, consolação e lenitivo. Outro dia destes, fui confrontado com uma questão. Diante de um querido que perdeu sua esposa, o que eu poderia falar para consolá-lo? O que eu poderia dizer? Não há palavras que possam atingir, chegar a consolar alguém. Fiquei irado por nada que pudesse falar ou faria se sentir confortado. Fiquei irado comigo, mas como não temos nada para poder dizer, para poder transmitir para ele? O consolo soa bem àquele que diante da sua perda pudesse ter uma compensação à altura de reparar aquele sofrimento. O consolo cai bem, o consolo entra, o consolo faz o alívio, faz o lenitivo, traz o conforto àquele que diante de sua perda pudesse ter uma compensação à altura. Eu perdi alguém, você pode trazê-la de volta? Então não há reparação de reparar aquele sofrimento. No caso da morte, como seria possível tal reparação? A morte, separação aqui na terra, separamos. Conhecemos, vivemos muitos anos, mas acabou. A vida findou-se. Nenhuma palavra pode substituir o sofrimento. Este é ímpar, não tem igual. O silêncio de um abraço forte e sincero, cujos corações se aproximam, pode ser a mensagem mais adequada. Mas somente Deus pode reparar o sofrimento pela separação de nosso ente querido. Contudo, há também uma única condição para ser alcançada. Esta condição diz respeito a nós, que recebemos o consolo, que desde agora tudo será muito diferente. Ao recebermos o consolo de Deus, que nós veremos logo mais, tudo será muito diferente. As aflições que eu tenho hoje, essa vai ser diferente mesmo. Em Efésios 3, 16 a 20, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados
com poder, ajudados com poder, auxiliados com poder pelo seu espírito no homem interior. Seu espírito no homem interior, já mudado, já numa santificação, num processo de ser um cristão. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Eu estou lendo aqui Efésios 3, 16 a 20. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer isso para que sejamos cheios do conhecimento, da plenitude de Deus. Ora, aquele que é Deus, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder de Deus que opera em nós para Deus. O início está em Deus e o final está em Deus. Na verdade, isto não é reparação, e sim restauração. Somente Deus pode restaurar a dignidade e a glória que foi dada ao ser humano na criação. Este consolo restaura pela fé em Cristo o meu pequeno sofrimento se comparado à glória futura que nos espera. Este consolo restaura pela fé em Cristo o meu pequeno sofrimento de agora, que eu estou sofrendo agora, mas aquilo que eu aguardo em Cristo, a glória futura que nos espera. Isso é glorioso, irmão. Não tem. O que nós estamos sofrendo aqui é por um pouquinho de tempo, como diz a palavra de Deus. Mas a alegria nossa será para a eternidade. O quarto ponto é Paulo, o ministério e consolo e reparação. Agora sim eu falo em reparação. Não é Paulo que nos restaura, mas ele repara, faz uma reparação no seu ministério que é para nós acompanharmos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e depois 12 a 13. Nestes versos percebemos a boa consciência espiritual de Paulo. Igualmente, a graça de Deus sobre nós nos eleva a um patamar que o homem carnal não compreende. Sou agravado, mas minha moeda de troca não pode ser o agravo. Sou entristecido por aqueles que amo, Paulo dizia, mas quem mais poderá alegrar-me, se não são eles mesmos que são minha alegria no Senhor? Se eles me agravam, como eu poderei retribuir um agravo, se são eles que me alegram? Me alegram por ter aceitado a mensagem de Cristo, a mensagem que eu fui capacitado para entregar a eles, porque eu recebi do Senhor esta mensagem. Portanto, perdoando-o, mantenho a comunhão com ele, com Deus. Portanto, o fato está consumado para que não seja eu encontrado em falta com Deus e ainda dar oportunidade a Satanás para triunfar sobre mim. Conclusão. Espera-se de uma igreja de Cristo que o pecado seja rejeitado de todas as formas, mas, no entanto, que o pecador seja amado, seja tratado com respeito, esperando dele um novo testemunho representado por um verdadeiro arrependimento. É isso que a igreja espera. A igreja não deve aceitar os pecados de uma pessoa, não deve aceitar os pecados de ninguém, mas conduzi-los a um arrependimento, a um amor, com respeito, com amor. Só assim. Por isso estudamos já em outras lições o perfeito caminho que é o amor. Viver no pecado é ter consciência cauterizada,
adormecida, preferindo pecar a viver em santificação, sendo este o processo inerente a todo cristão. Paulo é um bom exemplo de cristão a ser seguido e não só isso, ser imitado. Que Deus nos abençoe com seu consolo e restauração. Graça e paz, meus irmãos, em Cristo Jesus. Amém.